por que um tricologista é procurado? Então, assim, as maiores queixas que chegam no centro tricológico de terapia capilar são os eflúvios, ou quebra da fibra ou eflúvio. Eflúvio significa queda, tá? Então, nós temos eflúvios e deflúvios. Neste curso, você vai aprender o que é isso, né? E quais são os tipos de eflúvio, ok? Para depois a gente falar sobre as terapias da atualidade. Então, as maiores queixas são essas duas, né? Sabendo que eflúvios são vários. Então, são várias queixas dentro de duas questões. Quando chegam e falam assim, doutor, eu estou ficando careca, significa de que ele já percebeu, este cliente já percebeu que está faltando fios de cabelo, né? Porque senão ele não chegaria a essa conclusão. Então, observa que a fala do cliente já te direciona para a questão que está incomodando, questão da queixa. Então, eu falo que quem define a princípio a terapia é o cliente, porque ele é que conhece o seu couro cabeludo, ele é que conhece os seus cabelos e ele já está falando, estou ficando careca. Tá? Ele pode usar essa palavra, mas você, estudante, tricólogo, você não pode utilizar essa palavra, tá bom? Isso foi visto nos cursos anteriores. O que significa isso, tá bom? Então, as queixas são quebra da fibra, quebra do fio de cabelo. Houve algum procedimento químico e quebrou. Usou algum medicamento e quebrou, tá? Então, é quebra. Prurido, está havendo uma coceira. Usou algum cosmético, alguma substância química, está com alguma alergia, prurido, coceira. Caspa, que é dermatite. Idem para que dá prurido e houve uma causa. Oleosidade, também. A oleosidade do corpo humano é uma proteção. Tá? Então, nós vimos no primeiro curso, lá no curso básico. Cabelo vem de pele. A pele apresenta suor e oleosidade. Os dois juntos é uma barreira de proteção. E o cabelo é a proteção da pele. Okay? Quem não fez, eu aconselho fazer para poder ficar realmente expert neste assunto. Se você quer ser um tricologista, você precisa saber o que está acontecendo. Eritema, está vermelho. Por quê? Né? Usou coloração? Está usando alguma substância química, algum cosmético que vai provocar esse eritema? Quando há um eritema, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo que fica vermelho pode estar havendo a inflamação subcutânea. Então, nós temos que observar, etc. Então, o que vocês têm que entender é que para tratar eu preciso conhecer. Para conhecer eu preciso fazer uma propedêutica. O que é isso, propedêutica? É uma investigação dentro da área da saúde. Então, eu vou fazer uma propedêutica tricológica. Eu não estou aqui falando que nós vamos fazer uma propedêutica para saber, para tratar de questões que não cabem a um tricologista, a um terapeuta capilar, não médico, tá? Então, nós vamos fazer uma investigação. Esta investigação, ela pode ser científica ou metodológica. Você precisa de ter um método para isso, para que você não se perca aí em cada cliente você vai fazer de uma forma diferente. Não é legal, nós precisamos de ter um método. E este método você vai ter estudado, você vai ter compreendido para você poder utilizar isso da forma super correta, super assertiva. E é científica. Isso é cientificamente comprovado? Aí eu vou usar. Se não é, é experimento. E experimento a gente não usa no outro ser humano, tá? Quem é cientista, ele faz experimentos e depois tem a comprovação. E é esta comprovação que nós vamos trabalhar o tempo inteiro. É uma comprovação, tem tantos por cento de resultado, este eu vou usar. Se não tem, não faça, tá bem? E aí você vai definir o procedimento.
Às vezes, mesmo depois que você define esse procedimento, às vezes não, na maioria das vezes, lá no meio da terapia você vai mudar. Por quê? Porque a princípio você usou um método como procedimento, mas você vê que os resultados não estão de acordo com o que você pensou, que você pretende, o que você almeja, mas você pode mudar para mais, acrescentar alguma coisa ou diminuir aquilo que você definiu anteriormente e que não está dando resultado. Isso é possível? É. É científico, mas não é 100% comprovado em todos os clientes. Então, a gente precisa investigar, definir, aqui há uma modificação, porque se o que eu estou fazendo não está tendo resultado, eu tenho que encaminhar. Para quem? Para o profissional da área de saúde. Quando é que eu encaminho? Quando é uma questão que não diz respeito ao terapeuta capilar. Questões de doenças, profissional da área de saúde, tá? Então, propedêutica é uma investigação científica ou metodológica. Aí você define o procedimento ou você encaminha. Perfeito? Compreendido até aí. Como é que a gente vai trabalhar com essa propedêutica, essa investigação? Nós vamos fazer, claro, a famosa e necessária anamnese. Nesta anamnese, eu vou procurar saber há quanto tempo que ele percebe que está ficando careca, entre aspas, quando isso começou, como vem evoluindo, o cabelo ele está caindo ou está havendo uma redução de volume. Porque às vezes a pessoa fala que está ficando com a redução de volume, ou seja, aquela palavra careca, mas ele não vê queda. Porque isso acontece e ele não percebe, porque há um motivo para isso. Existe gravidez, se está no pós-parto, se está amamentando, como é que estão a menstruação. Se está havendo um comprometimento em outros sistemas, se essa queda de cabelo, estou falando aqui no caso de queda, mas que ele percebe se em outro sistema, no seu corpo, está havendo um comprometimento. Se ele está com alguma doença grave, né? Se tem alterações nas unhas, se os pelos do corpo, como é que está, se ele percebeu que há uma diminuição, e se há uma diminuição, nós temos que procurar a causa. Como que está essa pele, se está com alguma alergia, com alguma dermatite, as mucosas e dentes. Então, ou seja, é uma propedêutica. A anamnese é uma propedêutica, é uma investigação científica e metodológica. Temos que ver também o histórico, né? A história familiar dessa calvície. Quem da família tem, qual foi a idade que começou, se é homem, se é mulher, se vem da parte paterna ou materna. Isso tudo nós temos que saber durante essa investigação para que depois se defina ou se vai encaminhar. E existem algumas tabelas com os desenhos, com as classificações dos padrões de calvície, tá? Então, continuando aqui, são essas tabelas aqui, ó. São essas tabelas que são aquelas classificações, feminino e masculino. Veja bem, quando eu faço a investigação, defino a terapia ou encaminho, percebe? Vou dar como exemplo aqui. Um rapaz chegou para mim com esse padrão aqui, ó, que é um padrão avançado. Eu posso definir uma terapia para que não aumente, mas eu não posso prometer que ele volte para cá. Você percebe a diferença? Isso aqui, quando você tem um bom resultado neste padrão, é porque paralisou a calvície, né? Se eu conseguir chegar até aqui, ótimo, maravilha, os dois ganham, o cliente e o profissional. Mas só em paralisar para que ele não vá para este padrão já é um grande resultado, tá? A gente tem que entender isso. Eu não posso achar que, pelo fato de eu não ter conseguido chegar até aqui, eu não tive um bom resultado.
Observe isso, quando eu paraliso, quando eu diminuo uma queda, já é um bom resultado. Vocês precisam explicar isso para o seu cliente, depois que faz a anamnese, que você vai definir o procedimento e você avisa para eles. Eu não posso prometer um cliente que está neste padrão que ele vai chegar aqui. Isso não vai acontecer. Por que, Sandra, que isso não vai acontecer? Porque calvície não tem cura. Olha só o que eu estou dizendo aqui. Calvície não tem cura. Eu posso fazer uma terapia para que continue esse couro cabeludo perfeito, saudável. Se tiver alguns fios velos aqui, ele vai engrossar, mas não tem como eu sair deste padrão para qualquer um outro padrão. Ok? Pode acontecer? Sim. Eu tenho casos de clientes que estavam com a calvície avançada e que nós conseguimos bom resultado, mas nunca foi desse aqui. Aliás, é o tipo de cliente com este padrão que eu não faço terapia. Eu encaminho para quem? Para um profissional que vai observar, vai fazer a propedêutica, vai definir se ele pode ou não fazer transplante. Ou eu vou encaminhar para um profissional que faz próteses, micropigmentação, mas impossível eu colocar este cliente na certeza de que ele vai ter um cabelo nascendo numa terapia tricológica, tá? Então, continuando aqui na anamnese, eu também preciso saber aqui quais são os hábitos desse cabelo. Lembra que eu falei lá que pode ter eritema, pode ter prurido? Então, eu preciso saber quais são os hábitos de higienização que esse cliente está fazendo. Com que frequência ele lava esses cabelos, que tipo de shampoo, né? Que tipo de detergente ele está fazendo, se ele usa condicionador, qual é o creme que ele usa sem enxágue, se prende os cabelos. Então, usa pente ou escova, de que tipo? Se usa químicas, que tipo de química? Quais são o princípio ativo dessa química que ele está usando? Se ele trabalha com gorro, com capacete ou boné, se ele faz higienização desse gorro, desse capacete, desse boné, se não for descartável, entendeu? E se usa medicação. Se ele está usando medicação, é porque ele está com algum problema no sistema. Então, toda vez que eu procuro, que eu faço uma pergunta, não é uma pergunta à toa, não é por curiosidade, é para saber qual que é a definição que eu vou ter de procedimento e se eu vou tratar este cliente ou se eu vou encaminhar. Ok? Então, nós vamos falar na terceira aula sobre os eflúvios anágenos agudo ou eflúvio crônico, anágeno crônico. Nós vamos falar sobre eflúvio telógeno ou eflúvio telógeno agudo ou um eflúvio telógeno crônico. Ok? Aguardo vocês até a próxima aula.